Estamos aqui em mais um episódio da Jovem Advocacia Pod e hoje estamos ladeados aqui com o representante ao Quinto Constitucional, o Dr. Raimundo e a doutora Yara. Vamos ter uma conversa aqui para apresentar o candidato para os demais advogados que irão votar, né, nesse concurso. Então, boa noite, pessoal. Como é que você está, doutor? Boa noite. Tranquilo? Doutora, boa noite. Boa noite. Doutor, gostaria de iniciar dizendo que é um privilégio estar aqui, tá? Agradecer a sua presença e a sua prestatividade para trazer esse encontro maravilhoso aqui para os jovens advogados. Não só para os jovens, né? Para a classe em geral. E queria começar, né, sabendo qual é o seu perfil acadêmico e intelectual atualmente. O senhor tem alguma forte atuação em alguma área específica? Bem, queria de fato me apresentar inicialmente. Meu nome é Raimundo Vitor Barros Dias, tenho 36 anos e sou há 12 anos advogado. Ao longo desses 12 anos, nos dedicamos de maneira mais específica ao direito criminal, mas tivemos também a felicidade de atuar em outras áreas importantes também do direito, como o direito associativo, vinculados à Associação de Trabalhadores Rurais, bem como defendendo associações de trabalhadores urbanos. Então, ao longo desses 12 anos, muitas batalhas foram travadas, mas sempre exaltando o papel da advocacia. No que diz respeito, especificamente, à nossa trajetória, né, aí ao longo desses 12 anos, nós participamos especificamente do desenvolvimento dos nossos trabalhos relacionados ao direito criminal, não é? Eu tive a oportunidade, doutor, de estagiar na Defensoria Pública e especificamente no júri, não é? Então, nós tivemos a partir dali uma forte aptidão nas matérias relacionadas, né, ao direito penal, ao direito processual penal, não é? Depois fizemos cursos de pós-graduação, também é importante dizer da minha formação humanista. Eu estudei também, embora não tenha concluído, o curso de filosofia na UFP. Então, a minha formação ela é de caráter eminentemente humanista, tanto do ponto de vista do direito, quanto do ponto de vista das ciências sociais e da própria filosofia. Pronto. Doutor, e mais uma pergunta aqui. Há algum tema de pesquisa que o senhor tem encarrilhado durante todo o seu percurso, durante toda a sua trajetória, sua carreira, que tenha influenciado positivamente para a atuação como um desembargador do Quinto Constitucional? Sem dúvida, né? Nós tivemos a oportunidade de, ao longo da nossa carreira acadêmica, tanto na UFP, na Universidade Federal do Piauí, onde eu tive a felicidade de estudar, quanto na UESP, na Universidade Estadual do Piauí, instituições muito importantes do nosso estado, de desenvolver diversos projetos de pesquisa. E eu poderia aqui apontar um projeto de pesquisa importante. Eu estudei um filósofo alemão chamado Jürgen Habermas. E ele, dentre os vários escritos, é um dos filósofos vivos mais importantes, né? Ele tinha uma obra chamada Mudança Estrutural da Esfera Pública. E nessa obra, e em outras também que se seguiram a ela, ele impôs um conceito muito importante acerca da necessidade do consenso, da formação de consensos públicos. Se as partes tiverem as condições de transigir de maneira proporcional, cada um tendo a oportunidade de apresentar os seus pontos de vista, é possível que os litígios se solucionem de maneira acordada. Muitas vezes, o Poder Judiciário ele gera também conflitos. E é um grande desafio para quem for nos representar na qualidade de desembargador do tribunal ser um pacificador, ser um sujeito ponderado. E eu aprendi muito bem com Habermas a promover consensos públicos. Sim, eu acredito que seja muito importante trazer essa oxigenação para o sistema do judiciário em si, né? Trazer um advogado para um cargo de desembargador, eu acredito que oxigena o sistema. É algo que é de extrema importância, não só para o judiciário, mas sim para a nossa classe como advogados. Porque o pensamento de um jurista, né, de um advogado ou de um desembargador, de certa forma, está tendenciado a ser neutro, né? O advogado não, ele tem aquela questão de escolher um polo
ou representar um polo em si, né? Mas isso é de extrema importância. Sem dúvidas. Eu gostaria de parabenizar, né, sua trajetória até aqui. Em 12 anos, nós, como advogados, traçamos e lutamos muitas batalhas, então queria parabenizar. E gostaria de saber se dentro dessa sua trajetória, desses 12 anos atuando, buscando justiça, se você atuou em algum cargo de liderança, seja dentro da OAB ou alguma associação. Se não for cargo de liderança, se já teve nessa participação em comissões e de que forma essa vivência ela vai trazer impacto, né, na sua possível função como desembargador dentro do nosso tribunal. Sim, uma pergunta importante. Ao longo desses 12 anos, doutora Yara, nós tivemos a oportunidade de participar de várias comissões. E eu destacaria aqui uma comissão que talvez seja uma das mais essenciais lá da nossa querida OAB, que é a Comissão de Direitos Humanos. Eu tive a felicidade de, inclusive, fazer visitas a alguns presídios do Estado, fazer controle de legalidade em alguns lugares. Então, eu destacaria aqui a nossa contribuição dentro da Comissão de Direitos Humanos. Mas também tivemos a oportunidade, mais recentemente, de participar da Comissão de Proteção aos Animais, da OAB. Essa comissão me toca de maneira especial porque eu sou um gateiro, conforme eu costumo falar, né? Eu alimento os animais de rua, gosto muito do cuidado. Então, ao longo dos últimos anos, eu tenho me dedicado também, inclusive do ponto de vista processual, não é, de defender animais que, de alguma maneira, sofrem crime de maus tratos. Então, tive o prazer de participar de maneira muito ativa, não é, com várias reuniões, por exemplo, na Delegacia de Proteção aos Animais, aqui de Teresina. E, então, nós temos uma vivência, ao longo desses 12 anos, muito de dentro da OAB, especificamente dentro das comissões. Eu costumo dizer que as comissões é o verdadeiro pulmão dentro da OAB, é o que faz a OAB chegar até a sociedade de maneira mais contundente. Então, eu tenho um prazer de ter atuado em pelo menos duas comissões, a Comissão de Direitos Humanos e a de Proteção e Defesa aos Animais. Também participamos da Comissão de Relacionamento com o Poder Judiciário, uma comissão importante porque encurta as distâncias entre o Poder Judiciário e a advocacia, né? Interage, há interação. Inclusive, é uma coisa que eu tenho defendido hoje, a necessidade de nós diminuirmos os espaços, a distância entre a OAB e o tribunal, entre o tribunal e a OAB. É preciso nós encurtarmos essa distância para que possamos efetivamente ter uma maior harmonia entre essas duas, eu aqui diria, entre este poder, que é o poder judiciário, e essa entidade que é inafastável no processo democrático, que é a nossa querida OAB. Sem dúvidas, eu entendo, né, que o cargo do advogado dentro do Tribunal de Justiça ele faz total diferença para encurtar essas relações. E de que forma essa sua atuação dentro das comissões ela vai trazer o seu diferencial como desembargador? Uma pergunta importante. Tem uma coisa que eu costumo destacar, é a necessidade de termos sensibilidade. Ver o outro, muitas vezes, não como um número no processo. Ver o outro como uma parte e o outro como um cidadão que muitas vezes passa por angústias, dores processuais. Então, essa minha experiência em várias comissões me fez ter uma maturidade para ver no outro alguém que pode estar sofrendo, alguém que pode estar passando um assédio processual, alguém que pode estar necessitando de cuidado. E eu tenho dito, Yara, nessa caminhada, que é importante nós termos um tribunal que seja acolhedor. Eu tenho colocado a palavra acolhimento como se fosse um carro-chefe da nossa campanha. Acolhimento, respeito e dignidade. O advogado precisa ser respeitado. O advogado precisa ser bem recebido no tribunal. E nós, com essa maturidade que adquirimos participando dessas instâncias na ordem, temos total legitimidade de representar o conjunto dos advogados no Tribunal de Justiça. Parabéns pelo posicionamento. Com certeza, toda essa sua atuação, essa experiência dentro de comissões, levará um belíssimo trabalho dentro do tribunal.
Obrigado, Yara. Doutor, para estreitar mais a nossa relação aqui nesse podcast, eu queria fazer alguma pergunta pessoal, se o senhor me permite. Uhum. Eu queria saber quem é o Dr. Raimundo, quem é, né, o que ele representa, o que ele se autodeclara, só para a gente ter um conhecimento maior. Vamos aqui. lá, o Dr. Raimundo Vitor é um cidadão que é natural de Corrente, uma cidade no extremo sul do estado do Piauí, não sei se vocês conhecem, já foram por lá. Então eu vivi em Corrente até os 17, 18 anos da minha vida. De lá, o meu pai colocou tanto eu como os meus irmãos para virem estudar em Teresina. Aqui eu fiz um pré-vestibular e depois passei em Direito para a Universidade Estadual do Piauí e também passei em Filosofia na Universidade Federal do Piauí. De lá para cá, depois, nós nos formamos, participamos de movimentos dentro da própria universidade, amadurecemos muito, né, do ponto de vista institucional, do ponto de vista político, inclusive, e toda essa carga de conhecimento nos colocou numa condição de abrir um escritório de advocacia em Teresina e sofrer muitas vezes, doutor José Igor, as agruras que o jovem advogado sofre quando pega a sua carteira da OAB. Eu tenho dito nessa caminhada que as pessoas às vezes falam assim, doutor Raimundo Vitor, você tem muita coragem de ter topado esse processo eleitoral do 5º. Você é tão jovem advogado, tão novo, os outros candidatos que pleiteiam a vaga são mais experientes. Eu falo, olha, mais corajoso é o jovem advogado que presta o compromisso, pega a sua OAB, divide escritório com outros colegas e vai tentar viver de advocacia. Esses sim, são muito corajosos. Então, essa nossa trajetória ao longo desses 12 anos é uma trajetória marcada, doutor Igor, por muita luta, por muitos sonhos, né, e por muita perseverança, né? E eu acho que essas virtudes que eu aqui coloquei também são semeadas no coração do jovem advogado piauiense. O jovem advogado que quer crescer, que sonha em viver dignamente de advocacia. O jovem advogado que muitas vezes tem dificuldade de acesso ao tribunal. O jovem advogado muitas vezes ele vê o tribunal como algo muito distante, algo quase que inacessível. E eu quero ser a porta-voz, o porta-voz desse jovem advogado no tribunal, facilitando o trabalho do jovem advogado, respeitando o jovem advogado e o advogado mais experiente. Repito, nós temos hoje, com todo respeito, um déficit de respeito no tribunal. É preciso que a gente restabeleça um grau de horizontalidade. Hoje me parece que os advogados estão na base da pirâmide e acima estão as outras carreiras do sistema de justiça. O meu grande desafio enquanto candidato é tentar horizontalizar. Hoje temos uma verticalização. Sim. E a minha perspectiva, doutor Yara, é de horizontalizar esse panorama. Como você bem falou, doutor, existe uma dificuldade do jovem advogado de se posicionar dentro do tribunal em si, de pedir, entre aspas, né, digamos assim, de ir despachar com o juiz, tem aquele medo, aquela vergonha, aquele receio. Eita, será que ele vai me receber? Será que ele vai me entender? Será que eu vou conseguir transmitir o meu despacho para o juiz? Ou será que ele não vai me receber bem? O que é que eu vou fazer se ele não... Né? Então isso sim, eu acredito que é uma dificuldade para o jovem advogado. Lhe aplaudo por isso. É uma nobre intenção essa sua, que eu acredito que sim. Ver o jovem advogado como uma classe, porque sabemos que existe aquelas classes dentro da advocacia. E eu concordo também que o mais corajoso é aquele que, desde o começo da advocacia, já se coloca ali de frente para tirar sua OAB, depois de tirar a OAB, pegar sua carteirinha e começar a trabalhar como advogado. E exatamente trabalhar como um administrador da justiça, né? E, doutor, mais uma pergunta. Na sua trajetória, como o senhor bem falou, voltada para a área criminal, existiu, na verdade, alguma dificuldade, algo que o senhor tenha como um exemplo, ou então um fato que o senhor... Eita, esse aqui eu tenho que levar para os outros esse conhecimento. Teria algum dessa atividade que o senhor pode
falar pra gente aqui? Sem dúvidas. A gente tem muitas histórias engraçadas ao longo desses anos. Tanto na capital quanto no interior do estado. Imagine aí um jovem advogado recebendo sua carteira da ordem em 2013, 14 e tendo que cair no campo. Tendo que ir atrás de cliente, tendo que fazer um escritório ser pujante, dar lucro e viver da sua profissão. Esse foi o nosso grande desafio. Então, de repente, fomos nos aperfeiçoando de maneira intuitiva na área criminal e vieram as primeiras sustentações orais. Hoje em dia, a sustentação oral é no seu gabinete, no seu escritório, no geladozinho, você espera aqui, fecha a câmera, fecha ali o áudio e vai aguardar o pregão para que você possa ocupar o espaço ali por 15 minutos. Mas antes era na sede do tribunal. A gente ia para lá 8 horas da manhã, 9 horas, às vezes saía lá 2, 3 da tarde, aguardando o momento, né, de acordo com a pauta, de fazer a sustentação oral. E nós víamos naqueles momentos os advogados mais consagrados do Estado ocupavam a tribuna de maneira impecável, né? Sustentavam, apresentavam suas teses, não é? Citavam jurisprudência, autores renomados. E o nosso desafio naquele momento, meu Deus, será se um dia eu vou chegar no nível daquele advogado sênior, nesse nível de persuasão? Então, esses momentos foram importantes e muitas vezes a gente colocava à prova o nosso próprio conhecimento. Será se nós vamos conseguir a procedência daquele nosso pedido, se vamos conseguir soltar o preso que nós fomos lá pedir a soltura no tribunal? Então, quando eu me recordo do começo das nossas lutas, eu logo penso nesses momentos. E você se cobrava, e eu me cobrava muito. Olha, eu vou aqui hoje sustentar por 12, 14, 15 minutos, mas dentro do presídio tem um cidadão que confiou o direito dele a mim. A voz dele sou eu aqui fora. E eu preciso resguardar os direitos dele. Então, esses momentos foram marcantes e eu lembro como algo muito recente, com muito afinco, porque foram momentos de desafio profissional. Talvez eu conseguiria, através dessa frase, sintetizar esses momentos. Foram momentos de um grande desafio profissional na minha carreira. Ótimo. Por lidar com essa área criminal, a gente vê que identifica, né, lida muito com temas mais sensíveis, em que estão envolvidas muitas pessoas emocionalmente. E de que forma essa sua experiência nessa trajetória de lidar com esses fatos, muitas vezes de grande repercussão social, pode trazer um julgamento mais equilibrado dentro do tribunal? Veja bem, eu costumo dizer para os colegas que ninguém mais habilitado para julgar do que o próprio advogado. O advogado que conhece profundamente páginas por página do processo, que conhece as partes e que adquire ao longo da instrução maturidade suficiente para, de fato, apresentar uma decisão, efetivamente. Então, assim, essa nossa trajetória, baseada nem só em conhecimento técnico e jurídico, mas também baseado em cultura geral. Eu me coloquei ao longo desses anos, doutor Yara, como um estudioso de várias áreas do pensamento humano, que me fortaleceram a ponto de me sentir legitimado, e esse é um ponto fundamental, para representar os colegas advogados no tribunal. A nossa categoria, o conjunto dos advogados do estado do Piauí, precisa entender que o nosso representante no tribunal terá que fazer invariavelmente um exercício de respeito às bandeiras da advocacia. Respeitar prerrogativa, que afinal de contas, as prerrogativas não são especificamente do advogado, da figura do advogado. Prerrogativa resguarda a sociedade, resguarda o jurisdicionado. Então, nós temos a compreensão de que temos a capacidade de levar ao tribunal, doutor Yara, valores como de transparência, valores como de honestidade, valores como de probidade. O nosso nome, por essa construção histórica, pode agregar tais valores ao tribunal.
Eu tenho percebido que o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí tem melhorado alguns índices determinados pelo Conselho Nacional de Justiça. Mas quem advoga, doutor Yara, doutor Igor, no dia a dia, sabe que o caminho ainda é longo, sabe das dores que o advogado militante passa no tribunal, passa nas comarcas do interior do estado, sabe o que é ir se deslocar da capital para uma comarca, chegar lá não encontrar o magistrado, sabe o que é se passar por situações extremamente delicadas. Então, eu tenho dito nessa campanha que existe a necessidade do estabelecimento de um critério muito claro para os advogados e advogadas que vão às urnas no dia 22 de setembro. O estabelecimento de critério para a escolha dos candidatos. E eu tenho dito que o critério número 1, o critério mor, o critério definitivo do voto é votar no advogado militante. Acredito que esse critério inicial poderá balizar os colegas advogados para fazer a escolha com uma menor possibilidade de eventuais erros. Votar no advogado que vive de advocacia, votar no advogado efetivamente militante, que está no tribunal todos os dias, que sente as dores no tribunal, que está nos fóruns do Piauí afora, não é? Representando o direito dos seus clientes. Então, se nós partirmos do princípio da necessidade de estabelecimento aqui de requisitos necessários ou de quesitos necessários, eu colocaria aqui um quesito principal, que é votar no advogado militante. Por essa trajetória, eu vejo essa curiosidade, né, e essa busca até por temas complementares à advocacia, como a mente humana, acredito que o autoconhecimento. Você já teve algum contato com a parte de lecionar, de dar aula, ou algo próximo a isso, né, em pós-graduação? Olha, ainda na graduação, eu comecei a dar aula de filosofia e sociologia, e fui professor por um pouco mais de 4 anos na rede estadual. Durante esse período, assim, eu costumo dizer que foi o período que eu mais amadureci enquanto ser humano. Eu lembro que eu dava aula da Vila Jerusalém, ali perto do terminal rodoviário, né, do terminal de petróleo por ali, na zona sul de Teresina, e saía de lá para dar aula na Vila Santa Bárbara, né, no extremo leste de Teresina. Eu saía da zona sul para o extremo leste da capital. Então, esse período de lecionar, de dar aula, em que pese tenha sido no ensino secundário, né, na qualidade de professor do ensino secundário, foi um período de muito amadurecimento. Vi ali questões sociais muito complexas, pessoas do EJA, Educação de Jovens e Adultos, pessoas que não tiveram a chance de, na idade correta, se alfabetizarem. E esses momentos de sala de aula foram muito ricos na minha formação. Eu lembro que eu preparava as aulas de filosofia, de sociologia, sempre com aquele propósito de transmitir, né, naqueles minutos de aula, valores importantes, valores, sobretudo, humanos importantes. Belíssima trajetória, lhe parabenizo, né, por ser esse curioso, porque nós advogados não só temos como ter esse pensamento mais rebuscado só com o direito material. Nós precisamos de todos esses temas complementares justamente para entender da justiça, para ajudar, né, as pessoas que buscam por justiça social. Então, parabenizo a sua trajetória até aqui. E uma coisa curiosa, você, através desse comentário, me fez lembrar da importância do estudo da linguagem, de tentar sair um pouco do juridiquês, porque, na verdade, nós não podemos nos compor através de uma ilha. A justiça não pode ser uma ilha, até porque a maioria das pessoas não compreendem muitos termos jurídicos. Então, um desafio nosso, enquanto profissionais do direito, é tentar facilitar a linguagem para que possamos ser mais acessíveis ao grande público. Muitas vezes, determinadas pessoas usam uma linguagem tão rebuscada que mesmo entre os colegas fica difícil a compreensão. Então, nós queremos levar ao tribunal, doutora Yara, uma facilitação do acesso, inclusive na linguagem. Outra coisa que eu tenho dito é sobre a necessidade
de nós termos uma maior eficiência na prestação jurisdicional. E essa eficiência vem muitas vezes através de uma decisão mais curta, em que pese tenha que ser fundamentada, e o princípio da fundamentação das decisões consta da Constituição Federal, mas que seja uma decisão mais curta, sem necessitar de muitas laudas, muitas páginas para conceder o direito a alguma pessoa que esteja ali pleiteando. Da mesma maneira, quem peticiona junto ao tribunal, os advogados, o Ministério Público, tem esse desafio de tentar simplificar mais isso. Certamente é um dos pontos para a gente conseguir que o Tribunal do Piauí possa acelerar mais, não é, no seu desafio de ser uma justiça mais rápida, mais célere e que atenda às demandas dos jurisdicionados estaduais. Doutor, uma outra pergunta relacionada à sua atuação, né? Hoje você tem 12 anos, né, de advocacia. Durante esses 12 anos, na sua opinião, qual foi o episódio que você sentiu mais dificuldade perante ao próprio Tribunal de Justiça? Porque sabemos que a advocacia, entre aspas, se resume ao encontro do advogado com o tribunal e vice-versa, né? E depois, obviamente, a sua atuação junto com o seu cliente. Assim, na sua opinião, qual foi a situação mais desafiadora, digamos assim? Veja, eu peço vênia dessa bancada importante para contar uma história de um júri que nós fizemos não aqui, no Piauí. Eu viajei para Mirassol, uma cidade do interior de São Paulo. Daqui fui para Brasília, de Brasília fui para São Paulo, de São Paulo para São José do Rio Preto e lá pegamos uma condução até Mirassol. Isso aí foi mais de 24 horas de viagem e nós tivemos a oportunidade de chegar até o fórum no interior de São Paulo por volta das 13 horas. O júri era às 14 horas, iria começar às 14 horas. E o promotor e o juiz nos chamou para tentar fazer um acordo. Um acordo onde iria condenar o meu constituinte a mais de 15 anos de prisão. Naquele momento eu tive a minha legitimidade e a minha história no próprio tribunal do júri colocada à prova. Sim. Tanto que eu chamei ambos, o juiz e o promotor, e falei que o direito, a dignidade e a liberdade do meu cliente não poderia ser de maneira alguma negligenciada, negociada, objeto de acordo. E fomos ao júri e obtivemos êxito. Então, esses momentos, né, muitas vezes fora daqui de Teresina, se tornam ainda mais desafiadores. Nós temos São Paulo como uma grande vitrine, não é? Seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista jurídico, né? Com grandes bancas de advogados espalhados pelo estado todo, com regiões muito ricas. E quando um advogado do Piauí se coloca na condição de sustentar uma defesa em um estado importante, perante um tribunal importante, e de cara já lhe apresentam ali uma situação difícil, ali foi uma prova de que nós estávamos maduros e de que a nossa trajetória valeu muito a pena. Entendi. É algo, assim, de se abrilhantar qualquer um dos advogados. Eu, como jovem advogado, tenho sempre pessoas das quais eu tenho uma certa admiração. Você é uma delas, assim como acredito que para a maioria da nossa classe, tá? Eu queria saber, na verdade, eu queria que o senhor resumisse, assim, de uma forma bem sintética, o que a candidatura do Quinto Constitucional representa para você como advogado e como pessoa física, Raimundo, tá? Olha, disputar o Quinto Constitucional sempre foi um sonho. Eu lembro que eu na universidade já ouvia falar das disputas em torno do Quinto Constitucional. Então, quando apareceu essa oportunidade, tomamos conhecimento deste edital e até um pouco antes já começávamos a estabelecer diálogos com os colegas. E ter a capacidade ou ter a oportunidade de representar os colegas advogados, de representar as bandeiras da OAB no tribunal, me deixou extremamente motivado, extremamente com vontade de fato, apresentar uma plataforma de campanha que pudesse abarcar a utopia, o sonho dos advogados. E logo eu comecei, eu lembro que eu ia para a academia ou eu ia caminhar na Raul Lopes ou em outros lugares,
e às vezes aparecia uma proposta na minha cabeça, eu parava com o celular, não vou propor isso aqui. Porque é interessante, nesse processo de escolha, que o eleitorado possa questionar os candidatos no que diz respeito às propostas. É interessante falar da vida do advogado, do que legitima os colegas a tentarem pleitear o cargo. Mas nós não podemos afastar, doutora Yara, a necessidade de ouvir as propostas. O que esse candidato tem de fato a propor aos advogados do Piauí, ao jurisdicionado. Então, eu me preocupei logo em estabelecer as propostas, né? Hoje mesmo nós gravávamos uma proposta interessante acerca da necessidade de um banco de jurisprudência do gabinete. Esse banco de jurisprudência vai poder ali representar um respeito aos precedentes do nosso próprio gabinete. Isso vai gerar, invariavelmente, uma situação de segurança jurídica. Quando você impetra um habeas corpus, entra com um agravo, que é distribuído para um relator, você já vai ter a oportunidade de saber como que aquele relator, no nosso caso, como que o nosso gabinete julgou matérias semelhantes. O Código Civil, o Código de Processo Civil de 2015, trouxe a questão dos recursos repetitivos, exatamente para a gente ter a condição de unificar o entendimento de determinadas matérias. E isso é necessário para conceder segurança jurídica. Nós temos hoje uma justiça que muitas vezes flerta com a insegurança jurídica. E é necessário que nós tenhamos um patamar razoável de segurança jurídica. Por isso, a nossa plataforma de campanha traz o respeito aos precedentes através de um banco público, transparente, de jurisprudência. O advogado A apresenta um determinado recurso, dê-se provimento àquele recurso. O B, que fala do mesmo tema, da mesma situação, também merece o mesmo provimento. Não tem como o tribunal julgar questões semelhantes de maneira diferente. E isso é ter segurança jurídica. Nós também temos colocado, ao longo dessa caminhada, a necessidade de nós termos um gabinete mais interativo. Vivemos o mundo da tecnologia da informação. E eu venho defendendo a necessidade de se desburocratizar, doutor Igor, esse contato entre a advocacia e o tribunal, através, muitas vezes, de uma chamada de vídeo, encaminhamento dos despachos através de mensagem de texto. É necessário que a gente possa simplificar a linguagem, conforme eu falei um pouco antes. Então, uma das nossas metas é facilitar o trabalho do advogado. O advogado que for até o nosso gabinete vai preferir ou a presença física dele ou falar com o desembargador relator através de uma chamada de vídeo. Ele é quem vai decidir. E me comprometo a atender a advocacia todos os dias em nosso gabinete, se não diretamente, através de um corpo de assessores que estarão habilitados para tal finalidade. E é importante dizer que nós temos 2 órgãos no tribunal que fazem parte da estrutura organizacional do TJ, que são muito importantes. Esses 2 órgãos são a ouvidoria do tribunal e a corregedoria do tribunal. Atualmente, esses 2 órgãos que desempenham uma boa função, eles têm na sua estrutura organizacional apenas magistrados, seja desembargadores, sejam juízes auxiliares. O que nós estamos propondo é a possibilidade de criarmos um colegiado, um conselho gestor nesses 2 órgãos. Esse colegiado teria participação, inclusive, da Ordem dos Advogados do Brasil, através dos seus membros, mas também participação da sociedade civil em geral. Eu não tenho dúvidas que, diante de uma democratização, tanto do acesso quanto das decisões destes órgãos, nós poderemos, sem dúvida, ter um resultado útil melhor das sugestões que são levadas, tanto à ouvidoria quanto à corregedoria do TJ. Eu parabenizo pela essa iniciativa de ter realmente propostas que atendem não só o judiciário, mas com um olhar especial para a advocacia, que é o que faz a diferença na nossa atuação. E uma proposta que eu gostaria de levantar, caso você tenha,
é que nós sabemos que o nosso judiciário, infelizmente, ele já esteve em destaque, né, na lista dos mais morosos do Brasil. E se você tem alguma proposta relacionada a essa questão, que apesar de já ter sido driblada, nós que atuamos no dia a dia da advocacia sabemos que ainda não é dos melhores. Então, qual seria a proposta nessa questão da morosidade? Olha, ter uma prestação jurisdicional eficaz, célere e rápida é um desafio. E é um desafio nem só para o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, né, para os demais tribunais, para os tribunais federais, para os tribunais superiores. Então, para tentar, de alguma maneira, minimizar essa morosidade e bater as metas estabelecidas, um dos pontos é efetivar a possibilidade de decisões mais curtas, para que em um período de tempo menor poder despachar mais processos e, portanto, acelerar a tramitação destes. Outro ponto que eu julgo importante o gabinete ele é uno. Nós temos uma estrutura do gabinete composto pelo desembargador, por uma secretária e pelos assessores. Nós vamos formar uma banca com os assessores para poder despachar com os advogados, se for necessário, e de maneira poderá ser gravada se houver qualquer tipo de questionamento, e depois nós poderemos nos reunir com a nossa assessoria e ali apresentar determinado resultado. Não vamos acolher, não vamos acolher, enfim, fazer e efetivar aquela decisão. Então, me parece que esse mecanismo de compartilhar as decisões dentro do gabinete com o auxílio dos demais funcionários do gabinete, dos assessores, é um ponto importante para que possamos caminhar de maneira mais rápida por esses processos. Doutor, você falou, só para finalizar, você falou sobre a importância, né, da questão do despacho. Eu acredito que o despacho presencial para nós advogados, né, é de extrema importância. Você está ali desculpe a expressão, de um tete-a-tete com o juiz, com o desembargador, aquele que vai julgar o seu processo. Eu acho importante você ressaltar aqueles pontos de maior, digamos assim, relevância daquele processo em si. E eu acredito que essa questão da virtualização das demandas, por exemplo, um balcão virtual eficiente, não ajuda não só nós advogados aqui da capital, mas eu estou vendo os jovens advogados e os advogados que também estão na ativa, né, nas outras subseções que, de certa forma, não têm essa mesma disponibilidade de vir à Teresina todo dia, por exemplo, ou todo mês, ou toda semana, para despachar com o desembargador. Então, essa aproximação com o jovem advogado, tanto das subseções como da própria capital, eu acredito que seja uma grande proposta, tá? Uma proposta que, na minha opinião, é brilhante, tá? E é isso que eu queria, de certa forma, parabenizar a sua proposta nesse aspecto, tá? Sabe uma coisa interessante que você falou, que foi uma inovação do tribunal nos últimos anos, a questão do balcão virtual. O balcão virtual é algo importante, desde que ele funcione devidamente. Sim. Muitas vezes o balcão virtual, e a gente tem escutado várias reclamações dos colegas advogados, dando conta de que o balcão virtual muitas vezes não funciona. Mas, de fato, é mais uma ferramenta para encurtar as distâncias entre os advogados e o poder judiciário. O jovem advogado, ele enfrenta diversas dificuldades, como nós temos aqui falado, inclusive no transporte. Muita gente começa, de fato, advogado, não tem um carro para ir até o tribunal. Exatamente. Né? Para ir nas comarcas onde ele é constituído em processos. Então, assim, essa virtualização, ela é importante. Ela é importante, sem dúvida. Né? Então, facilita o trabalho. Eu tenho batido muito nessa tecla. É necessário facilitar o trabalho do advogado. É necessário facilitar o trabalho do advogado. Porque, muitas vezes, esse trabalho é burocratizado. E eu tenho falado que, muitas vezes, existe uma ofensa. Muitas vezes um advogado mais novo, um jovem advogado, é desacatado, é desrespeitado. Né? Já passa por tantos desafios, por tantos perrengues. Né? Por isso que a gente está propondo a criação de uma escola permanente de prerrogativas no tribunal. Essa escola permanente,
ela vai ter como função principal, doutora Yara, a criação de uma cultura de respeito às prerrogativas. Falei aqui agora há pouco que prerrogativa não é um privilégio do advogado. A prerrogativa se constitui em um direito da sociedade. Então, nós temos a percepção que uma escola de prerrogativas no tribunal, inclusive para ministrar cursos para os próprios desembargadores, para os assessores, para os analistas, para os técnicos, para os oficiais de justiça, inclusive nem só do tribunal, mas também do interior do Estado. Me parece que uma escola de prerrogativas, ela estabelece uma cultura de respeito, uma cultura de paz e, principalmente, uma cultura de concessão de dignidade ao colega advogado. Doutor, muito obrigado, tá? Agradeço muito a sua presença aqui no nosso podcast. Queria passar a palavra para a doutora, se ela tem alguma consideração final. Agradecer por a sua disponibilidade, por estar aberto, né, a abrir o seu leque de propostas e propostas que são realmente relevantes e farão a diferença para a advocacia. E gostaria de finalizar você deixando, nessa trajetória que você está fazendo na candidatura ao 5º Constitucional, o que é que você deixa de mensagem para que as pessoas realmente façam essa busca a propostas e estejam abertos a cogitar, né, como um voto, né, de confiança à sua candidatura? Sim. Queria finalizar a nossa participação desse importante podcast dizendo que no dia 22 de setembro, os advogados e as advogadas do estado do Piauí terão um encontro com a sua própria história, que é uma história de democracia, que é uma história de independência, que é uma história de liberdade. Eu tenho dito, meus amigos, minhas amigas, que no dia 22 de setembro nós teremos uma escolha importante, uma escolha que vai balizar e vai indicar posteriormente o novo desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. E essa escolha, para que seja efetivada, precisa ser estabelecida mediante critérios. E eu tenho dito que advogado militante vota em advogado militante, que conhece as dores, as angústias e também conhece as felicidades da nossa profissão. Então, eu quero ser o porta-voz do jovem advogado. Eu quero ser o porta-voz do advogado mais experiente, daquele que passa dificuldade no tribunal. Eu quero representar no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí as bandeiras da OAB, as bandeiras caras da OAB. E eu quero fazer esta representação de maneira fidedigna, sempre exaltando a necessidade de sermos independentes, autônomos e soberanos. É por estas razões que eu quero representar os advogados do Estado do Piauí no Tribunal de Justiça na condição de desembargador. Muito obrigada, Raimundo. Desejo uma boa sorte, né? Um bom trabalho nessa trajetória e que venha o dia 22, que seja feita essa escolha consciente. Parabéns pela coragem, né? Porque nós, advogados, somos feitos de coragem. Parabéns. Eu que agradeço e cumprimento os colegas da mesa, cumprimento esses que estendo a diretoria da APAC, uma entidade importante de representação da jovem advocacia, que está se fortalecendo. Semana passada teve a oportunidade de promover um debate importante aqui na própria sede. Então, está de parabéns os jovens advogados, está de parabéns a APAC. Cumprimento também os outros candidatos que estão conosco nessa luta. Eu não tenho dúvidas que, após o dia 22, nós teremos uma ordem mais democrática. Nós estamos respirando democracia durante esse período eleitoral e ninguém mais legitimado do que a OAB para promover os princípios democráticos. Então, esse processo eleitoral do 5º, ele está servindo também para restabelecer, não é, a supremacia dos princípios democráticos dentro da própria OAB. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, tá? Lhe desejar boa sorte nesse certame, que o senhor, quando chegar, porque não vai demorar muito, mas quando chegar às próximas fases, que eu acredito que vai chegar, tenha essa
visão, né, da Jovem Advocacia como um apoio para sua candidatura, tá? Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigado.